Romanos, então, vamos falar do capítulo 6 e 7, que é a lei e a graça, né, gente? Bom, nesses dois capítulos, em nenhum momento ocorre descaso em relação à lei ou qualquer espécie de conflito ou contradição mediante a revelação da graça. Então esse negócio que o pessoal fala hoje, que a lei anulou a graça, ou a graça anula a lei, ou elas estão em conflito, ou elas são contraditórias, isso aí em nenhum momento ninguém dos escritores da Bíblia falou essas coisas, tá? Isso aí só existe na cabeça dessa gente, é texto mal interpretado. Ao contrário, a lei foi dada para preparar o homem, seja judeu ou gentil, para relacionar-se corretamente com Deus por intermédio da sua graça. Então isso aqui é importante você entender. Se você entendeu isso aqui, meu irmão, fechou. Vou repetir. A lei foi dada para preparar o homem, seja judeu ou gentil, para relacionar-se corretamente com Deus por intermédio da sua graça. Amém? E qual é o propósito disso tudo, gente? A justificação do homem diante de Deus. Aonde Paulo vai fundamentar a sua posição na verdadeira interpretação da lei, né? Ora, ninguém melhor que um rabino para interpretar a lei, né? Romanos 6, 15 e 16, ele vai dizer assim, ó: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então essa história assim, ó, que porque eu estou debaixo da graça, então eu posso ser condescendente com o meu pecado, porque afinal de contas Deus não vai levar isso em consideração, Deus perdoa mesmo, Deus já perdoou os pecados passados, presentes e futuros, então não preciso me preocupar com arrependimento, com essa coisa, porque aconteça o que acontecer, tudo já está automaticamente perdoado. Isso não é bem assim. E como é que Paulo desmonta esse argumento? De uma forma muito simples. Paulo diz assim: a quem você se oferece para servir, desse você é escravo. Se eu digo que estou debaixo da graça, mas continuo me oferecendo voluntariamente para servir ao pecado, eu continuo escravo do pecado. Ah, mas o crente não peca? Peca, e quando peca, é uma exceção, não uma regra, um acidente de percurso, não uma regra. Não é um estilo de vida, não é um hábito. Qual é o problema desse entendimento distorcido da hipergraça? É que ela esvazia o temor. E ela esvazia o temor com o argumento de que temor é coisa da antiga aliança. Eles fazem essa dicotomia, né? Antiga aliança, nova aliança, Israel, igreja, lei, graça. E não existe essa dicotomia, é tudo uma coisa só. É uma unidade harmônica. Não tem nada a ver. É coisa, esse negócio que está rolando ultimamente é uns ensinos de um cara lá de... Mas a origem lá da Colômbia não tem nada a ver. Nada a ver, inclusive eles rejeitaram aqui.
É um cara, o tal de Prince, que tá, Joseph Prince. Esse cara aí, ele é de Hong Kong, se não me engano. É desses lados lá. Não me lembro bem de onde que saiu esse fulano. Mas é esse cara aí que está fomentando isso daí, tá? Então, está aqui a posição de Paulo. A questão da possibilidade de pecar estando tanto debaixo da lei ou da graça, deixa visível que não há diferença entre lei e graça, mas sim completude entre ambas. É importante entender que no início do versículo 17, a expressão "mas graças a Deus" dá a sensação de alívio e explica por que graças a Deus. Porque antes éramos escravos do pecado, contudo viemos a obedecer de coração a forma de doutrina, ou a importância da doutrina, a que fostes entregues. Qual é a forma de doutrina para a qual eu fui entregue? A lei. E uma vez libertos do pecado, fostes servos da justiça. A justiça de Deus manifesta a sua graça. Então você está vendo que tudo passa pela lei. Assim como toda a água de um rio passará pelo leito do rio. Sim, a lei é. Sim, é o arco, né? Não. Porque tudo tem que ter, né? Isso até é uma coisa da física, são leis da física, né? Para o corpo ser posto em movimento, ele tem que ter o quê? Um impulso. Exato. Se você colocar uma bolinha aqui e não houver nada que a impulsione, daqui 1000 anos a bolinha vai estar aqui. Por quê? Porque o corpo não tem movimento por si próprio. Bom, então olha ali. Antes era pela obrigação da lei, hoje é pelo livre acesso por intermédio da graça. Ou seja, pela lei não havia escolha, mas pela manifestação da graça há escolha. E qual é a escolha? Cristo. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A antiga aliança, também chamada de Torá, que é a lei, né, não pode ser desprezada quanto à sua importância espiritual para aqueles que estão em Cristo. Então, do que nós estamos falando aqui? Justamente do desenho que eu botei ali. Paulo vai mostrar que há um diálogo entre lei e graça. Elas conversam, elas não são realidades separadas. E o problema é a gente entender essa conversa, esse diálogo. O capítulo em destaque para esse assunto é o 7 de Romanos. A explicação, olha onde é que Paulo vai. Ele vai lá na lei conjugal para explicar o diálogo entre a lei e a graça. Ele usa a lei conjugal como uma comparação para legitimar a importância da lei de Deus espiritualmente na vida da igreja. Olha o que ele diz. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei
e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então o que a lei faz? Ela me mata para o marido antigo, que era quem? O pecado. E aí, mediante a graça, eu vou ressuscitar para contrair uma aliança com o marido novo, que é Cristo. Isso. Mas aí, se continuar pecando mesmo com Exato. Por quê? Porque aí eu estou debaixo de uma aliança, mas não correspondendo aos termos dela. E isso vai indicar o quê? Isso vai indicar que pode ser que eu não tenha nascido de novo. Por que eu disse pode ser? Porque na minha corrente teológica, não, eu não nasci de novo. Mas na corrente teológica de alguns outros, há a possibilidade de, como é que eles chamam? Perder a salvação. No calvinismo não existe isso. Ou você é ou não é. Mas enfim, não vou entrar nisso. Observamos ainda que Romanos 7,14, ao utilizar a palavra relativamente, cujo significado faz referência, fixa e confirma tal entendimento com respeito à igreja. Olha ali, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Eu morro em Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para pertencer a Cristo então, a fim de que frutifiquemos para Deus. Qual é o grande lance aqui? Frutificar para Deus. Eu só frutifico para Deus se eu estou em aliança com Cristo. Eu só frutifico para Deus se eu pertenço a Cristo. Senão eu posso até querer fazer para Deus, mas sem Deus. A conclusão de Paulo com respeito à lei de Deus é esta: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Isso está no Novo Testamento. Como é que eu vou dizer para a igreja que a lei não presta? Porque bem sabemos, olha Paulo falando, que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Então o problema não está com a lei, não está com Moisés, com o Sinai, com isso, está comigo, está com você. Nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Ora, se faço o que não prefiro, consinto com a lei que é boa. Então por que eu sou salvo pela graça? Para fazer o que eu não quero fazer, o que eu não prefiro fazer. O que eu não quero fazer? O que eu não prefiro fazer? Cumprir a lei. E por que eu não queria cumprir a lei antes? E agora salvo pela graça eu quero, porque agora a minha natureza mudou. Agora eu sou espiritual, tanto quanto a lei também é espiritual. Então espiritual com espiritual se complementam, se encaixam, se entendem. Antes não, a lei era espiritual, mas eu era carnal, então não havia compatibilidade. Portanto, o que o judeu messiânico fala está certo. Eu não sou salvo para fugir da lei, isentar da lei, mas para cumprir a lei. É uma questão de alinhamento de natureza. Se você até escrevia isso. É uma questão de alinhamento da minha natureza com a natureza da lei de Deus.
Ora, portanto é o slide ali, ó. Sem lei não tem graça. Aí chegamos no capítulo 8 de Romanos. Aí Paulo vai falar da lei do Espírito. Até agora ele está falando da lei de Moisés. Então não é bem assim como dizem por aí. Não. Na nova aliança não existe lei. Quem disse isso? Quem disse isso? Pelo contrário, Paulo vai falar, na nova aliança tem a lei do Espírito. Vamos ver. A atuação da lei na vida do homem revela a sua natureza decaída e egocêntrica, necessitando de uma regeneração plena em todas as áreas de sua existência. O homem espiritual é livre, pois, primeiro, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O homem espiritual é livre, pois foi liberto da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Qual é a lei da nova aliança? A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não saí de debaixo da lei na nova aliança. Eu só passei a experimentar a essência verdadeira da lei. O homem espiritual é livre, pois recebeu o espírito de adoção. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Na nova aliança você é filho e filha de Deus por adoção. Experimenta a liberdade da glória dos filhos de Deus, na qual a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Romanos 8,21. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? E a carne? Bom, a carne revela a natureza humana. O que Paulo alega? Olha que é o contrário, né? Não é a carne que corrompe a lei. A lei não pode ser corrompida porque ela é de Deus. Deus é incorruptível. Deus é a palavra dele é a lei. Então a lei não se corrompe. Mas a lei de Deus foi enfermada pela carne. Amém? Romanos 8,3. Enfermada em que sentido? Distorcida. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne. Esse fraca aqui é que o homem, no estado natural, pecador, não consegue cumpri-la. Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. O que aconteceu na carne de Jesus, quando ele estava sendo despedaçado pelos nossos pecados e iniquidades? O nosso pecado estava sendo condenado. Na carne, Deus condenou o pecado. Não andamos segundo a carne. Romanos 8,4, olha ali. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa ilustração achei muito interessante. Você tem para um lado o viver carnal, e para o outro lado do mostrador ali o viver espiritual. A palavra grega que Paulo usa, quando ele fala ali sobre o pendor da carne, né? O homem pende para a carne ou pende para o espírito, né? É a palavra fronema, que está ali entre parênteses, que significa atitude interior. Então, conforme a atitude interior de cada um ao responder o chamado de Deus, ao responder a graça de Deus na sua vida, ele penderá ou para o espírito ou para a carne. Amém? A carne cogita das coisas da carne. Romanos 8,5, vamos ler. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação, que é o grego ali, o fronema, da carne, dá para a morte. Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8,7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Você está vendo aqui que ele está falando de sujeição à lei de Deus? Ele está dizendo que não ser sujeito à lei de Deus é inclinação da carne. Então não, eu vivo a graça, aleluia, eu não me sujeito em nada à lei de Deus, isso tudo é bobagem. Paulo vai dizer, se você não sujeita a lei de Deus, por meio dessa graça que diz ter recebido em Cristo Jesus, isso daí é inclinação para a carne. E é por isso que esse pessoal que anda com essas ideias andam praticando tudo quanto é pecado por aí, anestesiando a sua própria consciência, que não dá nada não, porque Jesus é bonzinho e Ele perdoa. Está escrito, né? A pessoa que faz isso é inimigo, se coloca contra a amizade. Vocês estão vendo a armadilha que isso é? E é interessante que eles têm uma visão, eles têm todo um fundamento criado por eles, andando o que diz que Sim. é. Mas isso tudo vem de uma raiz que é a dicotomia. Se você botar ali, cortar o meio, botar a lei para um lado e a graça para o outro, você entra por esses caminhos aí. E não existe essa dicotomia, há uma completude de coisas. Oi? Sim. Sim. Sim, ou como o filho pródigo. Isso aí que ele te falou chama-se na filosofia de universalismo. O universalismo diz que
todos já estão salvos automaticamente. Então, haverá aqueles que não vão querer. Então, ao contrário, né? Em vez de eu me posicionar para receber a salvação, né? Ele já me coloca como se fosse a salvação um princípio universal. São correntes lá da filosofia, isso aí, entendeu? É que nem o antinomismo. Não há regras. Aquele livro de ética que eu mandei para vocês lá no grupo, né? O antinomismo é a ausência de regras, quer dizer, é aquele papo, o jeito como a Cristina interpreta a Bíblia não é o meu. O que eu estou dizendo em outras palavras? Não há regra para a interpretação da Bíblia, enquanto que a própria Bíblia mostra que há. Para que haja julgamento, você já viu qualquer júri humano julgar sem lei? Como é que nós vamos ter um sistema jurídico se não houver leis? Bom, vamos adiante. Aí ele vai falar da vida do Espírito no homem, amém? Estão ligados aí? Aleluia. Dá uns glória em volta e meia para mim saber que estão ligados. Vamos lá. Se bem que está passando rápido, né? Daqui a pouco vocês vão para casa. A vida do Espírito no homem. O Espírito de Deus habita em vós, Paulo vai mostrar. Romanos 8:9. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que mais que ele vai mostrar aqui? Que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é o princípio aqui? Filho é aquele que é guiado pelo Pai. Se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, viveremos. Como é que eu mortifico os feitos do corpo? Pelo Espírito do Senhor. Romanos 8,13. Então, se eu não tivesse mais que me preocupar com o pecado e que me preocupar em arrepender, por que ele fala que eu tenho que mortificar os feitos do corpo? Como é que eu mortifico os feitos do corpo se não for pelo arrependimento das obras mortas? Me explica. Tem que ter uma mágica então. Quer dizer, isso aí é querer ressuscitar sem morrer. É querer trocar de roupa sem tomar banho. Oi? E é o que está acontecendo. Um monte de gente por aí bonitinho, mas fedido do pecado. Né? O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8,26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não quer dizer que você não vai ter fraqueza, ele está dizendo que vai, mas é o Espírito quem vai ajudar. Glória a Deus.
Ah, não li ali, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que eu sei que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo? Pela testificação do Espírito no meu Espírito. E para isso eu tenho que ser sensível. Romanos 8,16. Aí ele vai falar das promessas do Espírito para o homem. Amém? Você tem promessas. Filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, gente. Olha o Romanos 8,17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8,23. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, não é adoração, adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? O Espírito Santo é o que vivifica a vida do homem. Quando a rendição diante dos seus ensinamentos é plena. Então só tem um jeito do Espírito me vivificar, é eu me render plenamente ao que Ele ensina. Parece fácil, né? Porque esse tal de render plenamente é que é complicado, né? Eu estou assistindo na Netflix aquela série da história da vida da Rainha Elizabeth II. The Crown, né? A coroa. E é muito interessante porque eu estou numa parte ali que o rei lá, o Jorge V, já morreu. E ela é a filha mais velha, né, na sucessão do trono, ela vai assumir, só que ela ainda não foi coroada. E aí, o primeiro-ministro é o Churchill, né, já velho já. E o Churchill que comanda todo o gabinete, né, como se fossem os ministros. E é interessante porque tem uma parte lá do seriado que eles têm que decidir com relação ao nome, né? Porque a Casa Real Inglesa é a dinastia de Windsor. Só que como ela era mulher, né, ela queria que o nome da dinastia se tornasse o nome do marido dela, que é Mountbatten, uma coisa assim. E aí tem toda uma discussão, né? Aí né? E aí depois também ela quer botar o marido como sendo o cara que vai presidir a comissão de coroação dela. E aí agora eles estão tendo uma outra briga lá, porque já há 300 anos era o tal do Duque de Norfolk que organizava a coroação dos reis. E aí está lá o Churchill lá, né? E ela acaba tendo que abrir mão do nome do marido dela para manter o nome Windsor, né? Por quê? Porque
a tradição tem que continuar, a dinastia tem que continuar, né? E aí eu entendi um princípio interessante, vocês vão ver onde é que eu vou chegar aqui. Eu entendi o seguinte, né? Ela é a rainha, né? Então, mesmo ela sendo a rainha, ela sendo a soberana, mas diante do colegiado, né? E das leis, vamos dizer assim, da coroa, a vontade dela não prevalece. Agora eu vou trazer para o nosso contexto, né? Em Cristo Jesus nós somos reis e sacerdotes, mas diante do colegiado, que é a igreja, e das leis da coroa, que é as escrituras, a nossa vontade não prevalece. E isso aí é interessante, porque aí eles se baseiam num princípio que é o princípio da monarquia, né? Porque a monarquia, ela é um sistema político, né? Mas que ela é baseada no conceito, né? Que os reis, eles não são escolhidos pelo homem, mas por Deus. Então a coroação de um rei, ela não é uma eleição, ela é uma investidura espiritual. Por isso que eles não são coroados em prédios públicos, mas sim em igrejas. E aí é engraçado que quem coroa reis, né, não são funcionários públicos, são sacerdotes. Porque aí a monarquia tem um outro princípio, onde ela entende, né, que como ela é de origem divina, ela tem que vir a partir da igreja. E está certo, porque tudo que é de origem divina, pelo certo, vem através da igreja. Aí você diz, mas tem muita coisa vindo através da igreja que não é de origem divina. E aí eu retruco dizendo, então não é igreja. Quando o que vem através da igreja não é de origem divina, o que diz que está sendo igreja não é igreja. Sim, e aí sim. Sim, é estável. Aí é estável, né? Você vê, ela está com acho que quase 90 anos e ela ainda é chefe de Estado. Você vê a história, ela. Se bobear, o Charles morre lá e a velhinha fica viva ainda. Entendeu? Né? No seriado lá, o Charles é desse tamanho, você é criança. E olha, eu sei, mas eu vejo assim, nesse tal de Deus daquela mulher. Ela era. A Mara falou agora que o filho dela está firme. Eu vejo uma escola de pessoa e não vejo isso. Mas aí é o princípio, né? O que ela entendeu? Ela entendeu que sujeitar-se ao colegiado e sujeitar-se às leis da coroa é que vai dar. Inclusive tem uma hora que ela fala isso na série. Tem uma hora que o marido confronta ela e diz, nossa, mas você vai abrir mão do meu nome, abrir mão de onde a gente mora, abrir mão de tudo e tal. E ela diz assim, eu preciso fazer isso em nome da estabilidade do reino. Então, meu irmão, se você quer viver no reino, você tem que pensar no reino, não é em você. Olha só, e ela não deixou de tentar colocar o nome do marido. Sim. Porque ela falava que não foi em casa, Sim. o marido. Ela não deixou, ela tentou. Mas não foi vontade de Deus, Deus foi lá. Mas através do colegiado. Sim, Deus não entendeu, Deus não. E aí eu acho que é uma outra coisa interessante, né? Porque aí tá lá o Churchill lá bem velhinho, né? Mas ela respeita a opinião dele, né? Ela respeita a opinião dele.
Tem uma hora também que eu acho muito interessante no seriado, né? Que os caras lá do próprio partido político dele querem tirar ele. Presta atenção, César. Tem uma hora lá no seriado que os caras do próprio partido lá do Churchill querem tirar ele, porque ele está muito velho, né? E aí tem uma mocinha lá que é secretária e tal, e o Churchill é assim mesmo, eu li a biografia dele, ele era todo excêntrico, né? Então ele tomava banho fumando charuto e bebendo uísque dentro da banheira, né? Ele era todo esquisito, até ficar velho ele foi assim, né? E a secretária tinha que ficar na porta do banheiro lendo os negócios em voz alta, e ele dizia o que era para despachar e o que não era, né? E lá pelas tantas, ele fala para ela isso, né? Ele diz, olha, eles pensam que eu não sei, que eles estão querendo me tirar, porque eu acho que eu já estou velho, que eu não sirvo mais e tal, né? Só que eles esquecem, ele diz assim, para essa secretária, né? Eles esquecem que eles me chamam de monstro, ele diz assim, né? Ele pergunta para ela, né? Já falaram aqui dentro do escritório para você que eu sou um monstro? E ela fica meio assim, ele diz, eu sei que eles falam. Eles me chamam de monstro, mas eles esquecem que para derrotar um outro monstro que foi Hitler, só um monstro é capaz de fazer isso. Só um monstro derrota outro monstro. Claro, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra na época que a Alemanha quase destruiu a Inglaterra. Vai ler a biografia de Churchill que você vai ver. E aí, quando eu vi isso, já me liguei no princípio. Eu digo aí o princípio, ó, guerra de principado. Só um principado derruba o outro. Ele diz assim, né? Eles acham que eu sou um monstro, mas eu, monstro, é que derrotei o monstro que ia engolir eles. Só um monstro derrota outro. Só um principado, ou seja, derrota outro. Né? Porque o Churchill era aquele cara que ele tinha, né? Se você for estudar a história da Segunda Guerra, né, que eu sou apaixonado, né? Inclusive eu estou querendo comprar a biografia dele lá na página. Memórias da Segunda Guerra, 2 volumes, né? Estou doidinho para comprar, né? Inclusive na época da guerra, né? Tem aquele filme, assistam ao filme O Discurso do Rei. Esse rei Jorge V, ele era meio gago e ele tinha vergonha de falar, ele era um cara todo esquisito, entendeu? E foi a época da Segunda Guerra, e aí a Alemanha tinha Hitler, que era praticamente o melhor orador que o mundo tinha conhecido. Hitler era um baita de um orador, cara, né? E aí a Inglaterra como rei, que o cara tinha vergonha de falar, né? E esse filme Discurso do Rei é a história de um cara que é contratado pela coroa para treinar o rei, para ele ficar desinibido e poder fazer os discursos no rádio. E como o rei tinha essa dificuldade, quem fazia os discursos que motivava a nação no rádio era Churchill. Ele faz aquele célebre discurso, né? Lutaremos no ar, lutaremos no mar, lutaremos nas montanhas, lutaremos nas nossas praias, né? Lutaremos onde quer que seja, né? Nas cidades, no campo, né? Mas em nome Todo-Poderoso não tomarão a nossa ilha. Ele chamava a Inglaterra de nossa ilha, né? E realmente foi a única parte da Europa que os nazistas não conseguiram entrar, foi lá. Vai estudar a Batalha da Inglaterra para você ver o que aconteceu. Eles ficaram vários meses sendo bombardeados pela aviação nazista, preparando para tentar invadir por terra, e eles resistiram. E foi o Ministério de Mestre, viu? Foi o Ministério de Mestre. Aí tem um outro filme que conta essa história, que é o cara que tinha um chamado na área de ensino, e o cara inventou o radar. E o pessoal, não, isso daí é bobagem, isso daí nunca vai funcionar. E o cara ele criou um protótipo, e eles instalaram radares em toda a costa da Inglaterra, e por causa do radar lá do cara que eles conseguiam ver o inimigo
atravessando o Canal da Mancha e dava tempo de acionar os caças para fazer a interceptação antes de chegar. O cara do ensino lá, o professor lá, que ninguém dava nada pelo professor, foi o cara que salvou todo mundo. Entendeu? Acho que eu daqui a alguns anos isso vai ser um enciclopédia. Oi? Eu fico pensando nos netos dela, tudo não vai ensinar. Vou ensinar todas essas loucuras para eles. Que aí é legal, a história é legal, porque você viaja na história, né? Eu viajo. Então volta aqui, gente. Volta aqui que está quase na hora de mais um cafezinho para nós encerrar. Mas vocês estão vendo como a história é carregada de princípios espirituais? É só você ler as entrelinhas. Então em Cristo, gente, é revelada a prova do amor de Deus para com o homem. Romanos 8, 35 e 36, vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Salmo 44, 22, é o que Paulo está citando. Mas por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Amém? Aí vem os capítulos 9 ao 11 de Romanos, que vai falar de Israel. Israel não tem nada a ver com a igreja, 9, 10 e 11, mas Paulo pega 3 capítulos da principal epístola, da mais teológica de todos, para falar de Israel. Então eu vou usar 3 capítulos da minha obra-prima para falar de um troço que não tem nada a ver. Só louco, né? Em quase todos os capítulos anteriores de Romanos são feitas menções a respeito dos judeus, mas no meio da epístola Paulo dedica 3 capítulos abordando de forma específica Israel. A abordagem desse assunto se faz necessária com o propósito de fazer compreender e justificar a proclamação do Evangelho aos judeus. Podemos classificar a doutrina acerca de Israel em Romanos da seguinte forma: capítulo 9, do 1 ao 18, ele vai falar da misericórdia de Deus. Capítulo 9, do 19 ao 33, a pedra de tropeço. Capítulo 10, do 1 ao 13, a justiça decorrente da fé. Capítulo 10, do 13 ao 21, a pregação do Evangelho. Capítulo 11, do 1 ao 36, de Sião virá o libertador. Vale lembrar ainda a promessa de Deus acerca de Israel em Isaías 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Como que todos do teu povo serão justos? No Messias, que é Jesus. Amém? Aí Romanos capítulo 12 ao 15, ele vai falar do culto racional a Deus. E é bem essa ilustração ali. Você ouve a palavra, ela entra no seu entendimento e desce ao seu coração. Quem estuda teologia com a motivação correta, que não é canudo, mas conhecimento e formação do caráter de Cristo na sua vida, vai entender e vai viver isso aqui. Tem que descer para o coração. Amém? Aquilo que é verdadeiro, puro, santo, é o que o Eterno espera do nosso culto racional. Hoje se pensa no culto a Deus conforme realizado nos templos, como a motivação do Evangelho. Tem gente que pensa que
propósito do Evangelho é ficar fazendo culto. Não! O culto precisa ser desenvolvido racionalmente fora do templo. Racionalmente. Ai, mas por que não espiritualmente? Porque eu vou chegar para uma pessoa que evangelizar ela, todo espiritual, ou eu vou espantar o cara, ele vai dizer que eu sou doido. A minha mensagem tem que ter um apelo, uma coerência, uma racionalidade bíblica. Amém? Olha ali, a Bíblia de Estudo da Reforma diz que quando o Evangelho nos transforma, Deus nos chama para um serviço maior. Nós servimos ao Senhor de acordo com a capacidade que Ele nos dá. Cada membro do corpo de Cristo serve com o seu dom ou seus dons particulares. Então é conforme a medida da capacidade de cada um. A maior burrice que alguém pode fazer na igreja é querer nivelar todo mundo com a mesma regra. Eu já fiz essa bobagem. E não tem nada a ver. É conforme a capacidade de cada um. Tem gente que não cumpre determinadas tarefas, não é porque ele é incompetente, é porque ele é incapaz. Talvez um dia ele se torne capacitado para aquilo ali, mas no momento não está. Ah, mas o outro faz, o outro é o outro. Se não fosse o outro, seria ele. Então, o Senhor vai distribuir as tarefas conforme, ou os talentos conforme a capacidade. Vai olhar a parábola lá para você ver. Entendeu? Mas a gente não. Vai dar tudo a mesma coisa, mesma quantidade, a mesma responsabilidade, para todo mundo igual. Porque a gente confunde unidade com uniformidade. Eu já preguei. Isso! Aí, entendeu? Então cada um caminha com a luz que tem. Importante é caminhar. Bom, assim esses capítulos tratam sobre o culto racional que Deus espera de sua igreja por intermédio do Espírito Santo para que Cristo seja glorificado, sendo reconhecida a sua existência pelas pessoas e se convertam pelo poder do Evangelho. Os principais assuntos relacionados ao nosso culto racional para Deus são Romanos 12, 1 ao 21. Você viu essa gravura? Gostei, né? Metade o cérebro, metade o coração, né? Romanos 12, 1 ao 21. Nosso corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo ao Senhor. Em Cristo somos um só corpo e membros uns dos outros. O amor cordial e fraterno, alegrar-se com os que choram e chorar com os que... Alegrar-se com os que se alegram, desculpe. E chorar com os que choram. Amém? Romanos 13, 1 ao 14. A sujeição às autoridades superiores, né? Então, quando eu me sujeito a uma autoridade superior, eu estou apresentando a Deus culto racional. Né? Motivo dos tributos, o amor uns aos outros, é tempo de despertar e a proximidade da nossa salvação. Aqui são tópicos do que está falando nessas passagens, nesses trechos, tá? Não se esqueçam que nosso estudo aqui de Romanos é panorâmico, não é exaustivo. Se fosse exaustivo... Romanos 14, 1 ao 23. O tratamento dispensado aos fracos na fé, a vida dedicada ao Senhor,
nossa glorificação e pertencimento ao Senhor, tanto na vida como na morte, seguir a paz em busca da edificação mútua. Romanos 15, 1 ao 33, os fortes devem suportar as debilidades dos fracos, acolhimento mútuo como por Cristo fomos acolhidos, sermos cheios do gozo e da paz ao crermos no Deus da esperança. E aí chegamos no capítulo 16 de Romanos, onde Paulo vai falar dos seus cooperadores. Amém? Na conclusão de sua carta aos Romanos, Paulo menciona e dá testemunho de alguns importantes colaboradores da igreja e do seu ministério apostólico. Vejamos, ele vai falar da irmã Febe. Essa irmã aqui ele vai dizer como uma protetora da igreja. Também vai falar de Priscila e Áquila, como aqueles que arriscaram a própria vida. Ele vai citar um tal de Epeneto. O irmão Epeneto foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia Menor. Todo esse pessoal virou colaborador de Paulo. Maria, dentre várias Marias, né? Mas uma irmã que se destacou pelo trabalho. Ele vai citar Andrônico e Júnias, seus parentes, não falem que grau, né? Mas seus parentes e companheiros de prisão. Ele vai citar o irmão Ampliato, que nome, hein? Um amigo chegado no Senhor. O irmão Urbano, que foi um grande cooperador em Cristo. O irmão Estaques, ele chama esse de irmão amado. Apeles, um obreiro aprovado em Cristo. Vai citar também os irmãos da casa de Aristóbulo, colaboradores não falam do que, né? Mas famílias, né? O irmão Herodião, que também ele cita como sendo seu parente, também não fala em que nível. Os irmãos da casa de Narciso, provavelmente são irmãos que recebiam igreja, células nas suas casas. Aqui é um trio de 3 irmãs que muito trabalharam no Senhor na igreja de Roma: a irmã Trifena, a irmã Trifose e a irmã Pérside. Jesus! Vocês estão rindo, mas Paulo citou, hein? Está na Bíblia, irmão. O irmão Rufo e a sua mamãe, eleitos no Senhor e de grande apoio e conforto para Paulo. Provavelmente esse pessoal hospedava Paulo. Fazia aquelas sopinhas. Aquele colchãozinho gigante. Não, churrasco. O irmão Assíncrito, o irmão Flegonte, o irmão Hermes, o irmão Patrobas e o irmão Hermas. Cita, mas não fala do que, né? Colaboradores. O irmão Filólogo, a irmã Júlia, o irmão Nereu e a irmã Olimpas, também seus colaboradores. Então, nesta longa lista, percebemos o selo do ministério apostólico de Paulo na vida dos seus discípulos. Paulo ainda vai alertar em Romanos sobre divisões, escândalos, distorções doutrinárias e vai exortar a igreja, especialmente esses que ele menciona, a se afastarem destas coisas. Então a orientação apostólica é: fuja dessas coisas. Amém? Indo para o fim de Romanos já, e aí eu vou liberar vocês. Fundamentado nos marcos doutrinários antigos, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escreveu essa carta com o intuito de fundamentar a doutrina de Cristo para judeus e gentios, mediante a revelação do cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa e obra de Jesus. Desde sua composição, em torno de 57 depois de Cristo até hoje, passaram-se quase 2 milênios. Entretanto, as doutrinas nela contidas continuam vivas, exatas e transformadoras do caráter, motivando e incentivando o viver em Cristo Jesus. Romanos de ontem continua anunciando o Evangelho hoje, pois suas raízes
continuam crescendo a cada dia na vida da igreja, preparando-a para a volta do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?